Fala pessoal, vamos aí para mais uma aula de matemática. Hoje veremos o sinal da função de primeiro grau. Veremos um exemplo e alguns exercícios. Então, bora para a aula. Pessoal, vamos aí para mais uma aulinha de matemática. Hoje veremos o sinal da função de primeiro grau, ou seja, quando a função ela é positiva e em que parte a função de primeiro grau é negativa. Antes de entrar na parte de sinal propriamente dita, nós vamos ver uma parte onde nós ensinamos a fazer o gráfico da função de primeiro grau usando apenas 2 pontos, tá? Pessoal, não precisando mais usar toda aquela tabela que a gente viu lá na aula de gráfico, tá? Para a gente achar 2 pontos de um gráfico de uma função de primeiro grau, primeiro nós temos que achar o zero da função. O primeiro passo é o zero da função. Nós temos que achar o zero da função. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso igualando f de x igual a zero. Então, por exemplo, uma função f de x igual a x menos 4. Para a gente achar o zero da função, nós igualamos o f de x a zero. Então vai ficar 0 igual a x menos 4. Isolando x, o x será igual a 4. Portanto, x igual a 4 é o nosso zero da função. Portanto, o primeiro ponto que nós vamos achar, que seria o ponto A, é o 4, né? X igual a 4. Primeira ordenada aqui, né? E a segunda ordenada é 0, né? O y é 0, né? f de x igual a y igual a 0. Portanto, nós já achamos o primeiro ponto, a 4, 0. Ou seja, o primeiro par ordenado. Agora, como é que nós vamos achar o segundo? Então vamos lá. O segundo passo é fazer x igual a 0. Então, pegando a nossa função f de x igual a x menos 4, nós vamos ter que f de x é igual a 0 menos 4. Né? No lugar do x colocamos o 0. Então, nosso f de x é igual a menos 4. Ou y igual a menos 4. Portanto, o nosso segundo par ordenado será b. A primeira aqui ordenada será 0, né? E a segunda será menos 4. Né? X igual a 0, y igual a menos 4. Então, os pares ordenados que nós temos para traçar o gráfico é A 4, 0 e B igual a 0, menos 4. Ok? Então, vamos pegar esses 2 pontos, vamos colocar ali no gráfico e vamos traçar o gráfico da função f de x igual a x menos 4. Vamos lá. Então, pessoal, tá aí o nosso gráfico da função f de x igual a x menos 4, tá? Desenhamos o ponto A, que é o ponto 4, 0, né? Onde x é igual a 4 e y é igual a 0. E desenhamos o ponto B, onde o x vale 0 e o y vale menos 4, né? Temos 2 pontos, conseguimos traçar o gráfico. Nós vemos aqui que o gráfico é crescente, né? Já que aqui o nosso A é igual a 1, né? O coeficiente na frente do x, maior que 0, função crescente. E ele corta o eixo x no ponto 4, 0, né? Corta o eixo y no ponto 0, menos 4. E o zero da função, como nós vimos, é x igual a 4. Ok? Vamos ver agora um exemplo. Tá aí o exemplo, dada a função f de x igual a 5x mais 2, qual é o zero dessa função? É bem simples, né, pessoal? Fazemos f de x igual a 0, né? Como nós vimos ali no início da aula. Então, vai ficar 0 igual a 5x mais 2, né? No lugar do f de x colocamos o 0.
Isolando o 5x, vai ficar menos 5x. Coloquei o 5x para cá, né? Desse lado da igualdade ficou menos 5x, igual a 2. X é igual, melhor, menos x igual a 2 sobre 5, né? Isolando o x será igual a menos 2/500, né? Multiplicando aqui por menos 1. Portanto, o zero desta função f de x igual a 5x mais 2 é igual a menos 2/500. Vamos agora fazer um exercício. Então, pessoal, está aí o exercício. Esboce o gráfico da função f de x igual a 3x menos 9. Em seguida, encontre para que valores de x tem-se que f de x é maior que zero, e b, para que valores de x tem-se que f de x é menor que zero, tá? Aqui nessa parte aqui nós já vamos começar a ver o sinal da função de primeiro grau, tá? Para esses itens A e B aqui. Então vamos primeiro esboçar o gráfico e depois vamos ver para que valores de x temos f de x positivo e para que valores de x temos f de x negativo. Vamos lá. Então, pessoal, nós temos f de x igual a 3x menos 9, tá? Vamos achar primeiro o zero da função, né? Para achar os pontos, os pares ordenados, né? Então fazemos f de x igual a zero, igual a 3x menos 9. Então menos 3x será igual a menos 9. 3x igual a 9, né? Multiplicamos tudo por menos 1. Isolando x, teremos x igual a 9 terços, que nos dá x igual a 3. Portanto, o primeiro ponto que nós vamos achar é a 3, 0, né? X igual a 3, y igual a 0. O segundo ponto é fazendo x igual a 0, né? Que nós vamos ter f de x igual a 3 vezes 0 menos 9. Então, f de x será igual a menos 9. Segundo ponto, o x é 0 e o nosso y será menos 9, né? F de x igual a y igual a menos 9. Temos os dois pontos. Vamos só esboçar o gráfico, tá, pessoal? Vou fazer bem rapidinho aqui para a gente não perder muito tempo. Eu vou traçar aqui uma reta y. E aqui eu vou traçar uma reta x, tá? Primeiro ponto, x igual a 3. 1, 2, 3, x igual a 3, tá? Segundo ponto, y igual a 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou apagar esse 9 aqui um pouquinho. 9. Vou fazer daqui um pouquinho mais para cima. 9. Menos 9, né? Então, aqui nós temos o ponto A. Aqui nós temos o ponto B. E agora vamos traçar o gráfico. Traçando o gráfico, fica essa reta aqui em vermelho, tá? Obviamente que não está bem reto, né? É um esboço. Então, a função f de x igual a 3x menos 9 tem esse formato aqui, tá? Agora vamos ver para que valores de x esse gráfico é positivo e para que valores de x esse gráfico é negativo. Vamos lá. Dá uma apagadinha aqui. Então, pessoal, olhando aqui o gráfico, para valores maiores que 3, a função f de x ela é positiva. Então, f de x ele é maior que 0 para x maior que 3. Tá? E quando é que ela é negativa? É quando ela está abaixo, nessa parte negativa aqui do eixo y, né? Então, quando ela é negativa, é quando o x ele é menor que 3, né? Para x menor que 3, ela está abaixo aqui do eixo y. Então, f de x será negativo, né? O y será negativo para valores de x menores que 3, tá? Então, este é o estudo do sinal da nossa função de primeiro grau. Vamos agora fazer um segundo exercício. Então, pessoal, está aí o exercício. Esboce o gráfico da função f de x igual a menos 4x menos 8. Em seguida, encontre para que valores de x tem-se que f de x é maior que 0 e para que valores de x tem-se que f de x é menor que 0. Então vamos lá para a resolução.
Então, pessoal, nós temos que f de x é igual a menos 4x menos 8. Vamos primeiro achar o zero da função, ou seja, vamos igualar f de x igual a zero. Aí vamos ter 0 igual a menos 4x menos 8. 4x igual a menos 8. X é igual a menos 8 sobre 4. O nosso x vai valer menos 2, tá? Então, primeiro ponto que nós achamos, a, menos 2 e 0. Segundo ponto nós vamos achar fazendo x igual a 0, né? Então, vai ficar f de x igual a menos 4 vezes 0, menos 8. Isso vai nos dar f de x igual a menos 8. Segundo ponto, ponto B, é 0 menos 8. Então nós temos A menos 2, 0, B, 0, B, 0 menos 8, né? Então vamos esboçar o gráfico. Nós temos que f de x é igual a menos 4x menos 8, tá? Essa é a nossa função. Esboçando o gráfico, nós vamos ter que aqui é o y, aqui é o x, menos 1, menos 2. Ponto A é esse aqui, e o ponto B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está aqui, ponto B, tá? X igual a 0, y igual a menos 8. O gráfico, então, terá esse formato aqui. Eu vou traçar uma reta, né? Que não é bem uma reta, né, porque a gente está fazendo um esboço, tá? Então imaginemos que isso aqui seja uma reta, tá? Então o gráfico de menos 4x menos 8 tem esse formato aqui. Veja que a função ela é decrescente, né? f de x é decrescente, por quê? Porque o nosso a é igual a menos 4, né? E menos 4 é menor que 0. Então, por isso que o nosso f de x ele é decrescente, tá? Agora vamos estudar sinais. Quando é que o f de x ele é positivo? É quando o x ele é menor que menos 2. Veja que para valores de x menores que menos 2, que vem para cá, né? Para valores de x menores que menos 2, o nosso f de x será positivo, maior que 0. Então, para x menor que menos 2, f de x é maior que 0. O gráfico ele é positivo. E quando é que o f de x é negativo? Ele é negativo para valores maiores que menos 2. Então, o nosso f de x será negativo, né? Ele estará abaixo, aqui nessa parte de baixo aqui, né, do eixo y. F de x menor que 0 para valores maiores que menos 2, né? Quando x é maior que menos 2, o nosso gráfico ele é negativo, né? F de x é menor que 0. Agora vamos fazer um resumão aqui. Então, pessoal, tá aí o resumão, tá? Aí nós temos para a maior que 0, ou seja, o coeficiente do x, nós vamos ter este ponto aqui, ó, menos BA, tá? Fazendo x igual a 0, nós vamos ter x igual a menos BA, e f de x igual a 0, como nós vimos, é o zero da função. Então esse ponto menos BA é o zero da função. Passou do zero da função para a maior que 0, não é importante isso, nós teremos o mesmo sinal de A, né? Ou seja, positivo, né? A maior que 0. Para valores menores que o zero da função, o sinal será contrário ao de A, né? Já que o A é positivo, para valores menores que o zero da função, o sinal será contrário a A, ou seja, a função será negativa, tá? Então, f de x será maior que 0 para x maior que o zero da função menos b sobre A. E será negativo para valores menores para valores de x menores que menos b sobre A. E agora aqui, quando o A é menor que 0, né? Como a gente viu ali no nosso segundo exercício, né? Aqui está o zero da função, menos BA. Para valores menores que BA, o sinal será contrário de A, ou seja, será positivo, né? O A é negativo. Para valores menores que o zero da função,
Contrário de A, os valores serão positivos, né? O nosso f de x será positivo. Para valores maiores que o zero da função, né, nós teremos o mesmo sinal de A, ou seja, valores negativos. Portanto, para valores de x maiores que o zero da função, a função f de x será negativa. Então, f de x será maior que zero para x menor que menos ba, o zero da função, e f de x será menor que zero para x maiores que o zero da função, que é menos b sobre a. Antes de terminar essa aula, eu vou pedir para você baixar a nossa lista de exercícios, tá? O link está aqui na descrição. Não esqueça também de deixar o seu like, de comentar, de se inscrever no nosso canal e de acionar as notificações clicando no sininho que fica no canto superior direito. Então, pessoal, até a próxima aula.